Lição de número 9: a Igreja e o sustento missionário. Quarto trimestre de 2023, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, na última lição estudamos a relação do chamado missionário com o campo profissional. Nesta lição, falaremos de maneira mais específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária. Queridos irmãos, o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses, capítulo 4, versículos de número 10 até o versículo de número 20. E em seguida destacamos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. E finalmente, queridos irmãos, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário. Veremos, queridos irmãos, que o nosso envolvimento financeiro vai muito além de uma simples contribuição. É uma resposta voluntária ao chamado de Deus para sustentar aqueles que se dedicam às missões transculturais. Além disso, vamos analisar a diferença de compreensão entre duas igrejas mencionadas, Corinto e Filipos. Enquanto a igreja de Filipos foi exemplar em seu apoio, a igreja de Corinto precisou de ajuda externa para entender a importância do sustento missionário. Queridos irmãos, isso nos mostra a necessidade urgente de reconhecermos nosso papel ativo como membros da Igreja de Cristo Jesus. Que ao final desta aula possamos sair com o entendimento claro de que investir financeiramente na obra missionária é mais do que uma simples transação financeira, é um ato de fé que cada um de nós se sinta motivado a contribuir para a obra missionária de coração aberto e generoso, sabendo que nosso investimento financeiro é uma parte essencial de nossa missão como seguidores de Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo Jesus. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 9, a Igreja e o sustento missionário. Lição de número 9, a Igreja e o sustento missionário. Texto áureo diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Verdade prática diz assim: o sustento missionário
é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Muito bem, meus queridos irmãos, agora nós vamos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos da nossa lição e lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é explicar a relação da Igreja de Filipos com o sustento missionário. Segundo objetivo, elencar os princípios básicos do sustento missionário. E o terceiro objetivo, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é, assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui na plataforma. Queridos irmãos, ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Agora sim, queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto, a Igreja de Filipos e o sustento missionário. E no primeiro tópico estudaremos Paulo e a Igreja de Filipos. Veja isso, queridos irmãos, que na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 10 até o 20, vemos que a Igreja de Filipos decidiu voluntariamente fazer uma oferta a Paulo. Essa oferta tinha um propósito específico: sustentar o apóstolo em seu trabalho missionário. É importante, queridos irmãos, notar que Paulo, mesmo sendo um apóstolo dedicado e apaixonado, dependia do sustento financeiro para continuar sua missão. Ele não tinha uma renda estável ou uma carreira secular que pudesse financiar suas viagens e sua pregação. Portanto, ele confiava nas generosidades das igrejas locais, como a de Filipos, por exemplo. Paulo não era estranho às oscilações financeiras. Ele menciona que experimentou tanto a abundância quanto a escassez em sua vida. Quando ele estava a serviço do Sinédrio, sua vida era relativamente mais confortável. Mas, após sua conversão e dedicação ao ministério, sua situação financeira mudou drasticamente. No entanto, ele não vacilou em sua missão, confiando em Deus e na generosidade das igrejas, como a de Filipos, para poder sustentá-lo. Portanto, queridos irmãos, essa relação entre Paulo e a igreja de Filipos nos ensina que a obra missionária não é apenas
sobre proclamar o Evangelho, mas também sobre a colaboração e o apoio mútuo. Mostra como os crentes e as igrejas locais desempenham um papel vital no sustento dos missionários e na divulgação do Evangelho de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo tópico, o privilégio de participar do sustento missionário. Queridos irmãos, o que observamos no exemplo da igreja de Filipos, que os crentes ali tinham um privilégio extraordinário, sabe qual? O de serem participantes ativos no sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias. Essa participação não era uma obrigação, mas algo feito com alegria e de maneira voluntária. Queridos irmãos, isso é fundamental, pois mostra que a contribuição para a obra missionária não deve ser encarada como uma imposição, mas como um privilégio espiritual. Ao entender este privilégio, percebemos que participar do sustento missionário é mais do que uma simples ação financeira. É um ato de generosidade e solidariedade que fortalece os laços entre os membros da igreja local e os missionários que servem em locais distantes. Portanto, queridos irmãos, podemos afirmar que é uma demonstração de amor e apoio mútuo dentro do corpo de Cristo Jesus. Terceiro tópico do primeiro ponto: esferas de sustento missionário. Veja, queridos irmãos, o trabalho missionário é multifaceado e quando um missionário é enviado para um país estrangeiro, uma série de despesas precisa ser considerada. Essas esferas incluem a alimentação, moradia, transporte e outras necessidades relacionadas ao contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Primeiramente, o custeio da alimentação é uma parte fundamental do sustento missionário. Viver em um país estrangeiro muitas vezes implica em custos elevados de alimentos, seja devido à escassez de certos produtos ou à necessidade de se adaptar a uma dieta bem diferente. Queridos irmãos, podemos agora estudar o segundo ponto da nossa lição, que traz como tema princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. E no primeiro tópico nós vamos estudar o custo do sustento financeiro. É importante afirmar que, antes de embarcar em qualquer projeto missionário, a igreja deve realizar cuidadosamente os cálculos de custos, como Jesus mencionou no Evangelho de Lucas, capítulo 14 e versículo de número 28. É essencial planejar e avaliar as despesas envolvidas na obra missionária. Isto inclui não apenas os aspectos básicos como alimentação, moradia, transporte, mas também levar em consideração o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Veja, queridos irmãos, que essa abordagem cuidadosa e criteriosa é fundamental para garantir que o sustento financeiro seja fornecido de forma clara, eficaz
e transparente. É uma maneira de evitar mal-entendidos e garantir que todas as partes envolvidas estejam alinhadas quanto às expectativas e responsabilidades. Segundo tópico do segundo ponto: princípios básicos do sustento missionário. Meus irmãos, com base no texto bíblico de Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário e eu quero conferir com você agora. Pegue um papel, pegue uma caneta e faça essas anotações, porque elas são muito importantes para a compreensão da aula de hoje. O primeiro é: o suporte financeiro deve ser de modo organizado. Isso significa que a igreja local e as organizações missionárias devem estar cientes das necessidades específicas dos missionários, levando em consideração as circunstâncias do local onde os missionários estão servindo. Segundo princípio, queridos irmãos, anote aí: o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Isso envolve a criação de sistemas eficazes de coleta e distribuição de recursos. É fundamental que os recursos financeiros cheguem aos missionários de maneira oportuna e que o processo seja transparente e de um modo responsável. Terceiro princípio, anote aí: o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela sua salvação, oferecem ofertas a Deus. Isso ressalta a importância da motivação correta por trás do sustento missionário. Terceiro tópico: um apoio fiel e permanente. É importante afirmar, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, elogiou a igreja por seu apoio constante e leal ao seu ministério. Veja essa referência, Filipenses capítulo 4, versículo de número 16. Isso nos ensina, queridos irmãos, que o sustento financeiro na obra missionária não deve ser esporádico ou ocasional, mas sim constante e consistente. As necessidades dos missionários não podem ser ignoradas devido à falta de planejamento adequado. Os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem confiam para perseverar em seu chamado e em seu ministério. Queridos irmãos, o desafio da igreja não se limita a enviar missionários, mas também a manter o sustento missionário ao longo do tempo. O apoio financeiro não deve ser visto como um esforço único, mas como um compromisso contínuo. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao terceiro ponto da nossa lição, onde estudaremos o seguinte tema: aprendendo a investir na obra missionária. E no primeiro tópico, estudaremos a igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Queridos irmãos, veja que a igreja de Filipos, como vimos no capítulo anterior, era um exemplo notável de generosidade missionária. Eles enviavam ofertas para sustentar o apóstolo Paulo em seu ministério.
Isso demonstra o compromisso da igreja de Filipos com o sustento financeiro de um missionário e sua disposição de apoiar ativamente a obra missionária. Por outro lado, embora a igreja de Corinto tenha sido abençoada com dons espirituais e conhecimento das coisas de Deus, ela demonstrou insensibilidade em relação ao sustento financeiro de seu missionário, o apóstolo Paulo. Sua falta de generosidade resultou na necessidade de intervenção de outras igrejas para que Paulo pudesse realizar suas atividades missionárias. Veja a seguinte referência: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9, e também Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 15. Essa diferença de atitude entre as duas igrejas destaca a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Embora a igreja de Corinto tenha recebido ricas bênçãos espirituais, ela não conseguiu fornecer o apoio adequado ao trabalho de Paulo no campo missionário. Isso nos lembra, queridos irmãos, que o sustento missionário não é apenas um ato opcional, mas uma responsabilidade da igreja local. Portanto, assim como a igreja de Filipos, devemos ser ativos e generosos no apoio financeiro dos missionários e da obra missionária como um todo. Segundo tópico do terceiro ponto, tendo consciência de nosso dever. É importante, queridos irmãos, afirmar que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos abençoadores, daqueles que são doadores para o sustento da obra missionária. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Terceiro tópico do terceiro ponto: pessoas financiando a obra missionária. Anote esse texto aí para você ler. Lucas, capítulo 8, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Vemos aqui um grupo de mulheres que acompanhavam nosso Senhor Jesus e seus discípulos, servindo com seus próprios bens para sustentar financeiramente o ministério. Isso é um exemplo, queridos irmãos, de como a responsabilidade de financiar a expansão da mensagem do reino de Deus remonta aos primórdios do cristianismo. Perceba, as mulheres que contribuíram não estavam apenas testemunhando o ministério de Jesus, mas também desempenhavam um papel essencial ao garantir que o trabalho pudesse continuar. Querido professor, querida professora, esta lição é valiosa, pois nos ensina que a obra de Deus não depende apenas daqueles que pregam ou realizam trabalhos missionários no campo, mas também daqueles que oferecem o apoio financeiro. Embora a maioria dos cristãos possa não ter a oportunidade de fazer missões transculturais diretamente no campo, todos podem, portanto, participar. Como participar? Sustentando o ministério dos missionários. Isso significa que cada um de nós tem a capacidade
e a responsabilidade de garantir que a obra de missões transculturais prossiga para o louvor e a glória do nome do Senhor. Portanto, queridos irmãos, contribuir financeiramente para a obra missionária é uma maneira tangível de fazer isso, seja através de ofertas regulares, doações voluntárias ou parcerias com as organizações missionárias. Cada ato de generosidade faz diferença na expansão do reino de Deus aqui na terra. Portanto, meus queridos irmãos, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vos abençoe sempre e até a próxima semana.